e observar o natural. Não vai sair do lugar quem não observar o natural. Você não vai ter sucesso, tá? Pode fazer o curso que você quiser, com quem você quiser, quantas vezes você quiser. Você que chega na excelência na escultura. Ninguém enfia na sua cabeça, ele dá meio. Você tem que sentar e vai treinar, senão não vai chegar, tá? Material você se acostuma, material você se adapta. Ó, eu vou pegar uma aquarela, que é o que vocês têm, né? Vou deixar aqui do ladinho já. A aquarela, ela tem cores muito intensas, tá? Depois a gente vai falar sobre ela. Vamos esculpir. Lembra de uma leve recordação do que eu acabei de falar? Então tá bom. Você observa a linha de brilho do dente e vai começando a fazer a sua remoção de cera com o intuito de fazer a margem gengival. Ó, não vá com muita sede ao pote, porque se você tirou toda a cera, não sobrou cera para você desenhar. Então você remove levemente, com o instrumental de sua escolha. O instrumental dele já está treinado. Você percebe que eu vou passando várias vezes no mesmo lugar. Esse instrumental é meu, hein? Sempre tem um para falar, para aguentar. E também fala assim, com essa espátula fica fácil, né? Nossa. A espátula dele trabalha sozinho. Percebe que ó, eu passei reto na papila, ó, praticamente, que é o que vocês fizeram há pouco. Ó. Deixa a papila gorda, comprida, hein? Ó, tira o excesso, levemente. Ai, mas eu não esculpo assim. Não é importante. Esse é um guia, é o jeito que eu faço. Você tem que ter a forma na cabeça. A forma e a teoria. Para que você consiga, com a sua técnica, às vezes, com o jeito que você esculpe, com o instrumental, você vai chegar na mesma coisa. Claro. Tá saindo fora. O volume? Ó, o volume que foi definido, quando você tem o rolete de cera, você tem a vestibular, o limite vestibular que dá o melhor suporte labial para aquele paciente. Então o Alexandre lá na boca, ele ajustou o rolete, ele definiu a vestibular do dente. Na montagem, o que vocês fizeram? Vocês tiraram o rolete e no mesma local colocaram a vestibular do dente. A vestibular do dente da Nani, ela já definiu o suporte labial aqui. No fundo, como é protocolo, provavelmente vocês se guiaram pelo próprio rolete de cera que tinha e também ele termina na gengiva do paciente. Vamos supor, a vestibular está aqui, definiu o suporte labial. Daqui, da vestibular do dente, você vai numa curvatura que pega a vestibular do dente, vai indo, até que você termine tocando na gengiva do paciente e não faça uma overcolo, over dentro protocolo, né? Então, a cera simplesmente caminhou da vestibular do dente e fez uma circunferência. Mais suporte, menos suporte, aí vai de acordo com o que o dentista pediu ou o que foi definido lá. Eu não mexi no suporte que já estava, eu coloquei só mais, mas geralmente é isso que acontece. Definiu a vestibular do rolete, a vestibular do dente. Da vestibular do dente, você faz uma curva da vestibular até chegar no ponto. Siga. Olha que bonitinha. Nossa, Essa é a piscina. E essa quantidade de gengiva que ela mostra fica tão natural, tão real, tão maravilhoso. Falou que ela quer uma gengiva igual da... Mas ele conseguiu dessas imagens. Você vem aqui. As sequências de mudar. A quantidade de rosas Não também. tem, A mais que a vestibular. Mandar pra gente. É interessante a gente ver. No grupo do Boa. início até. Pra você ter condição de tirar. Tem que ter condição de tirar. Sempre tem que pôr Um pouquinho mais pra desenhar. desenhar. Sempre põe um pouquinho mais de cera pra você poder desenhar, né? Quer uma escovinha? Peguei agora, lembrei dela agora. Tem aqui. Aí. Tem uma gavetinha, gente. Mas aí eu lembrei que eu peguei a do Wagner. Sabe? Ele não sabe. Aí vai lá lavar a e cata. Devolvi agora. Tá vendo? Ele não funciona na minha mão. Ó, aqui, você vê que eu faço o recorte. O sentido do Hollenbeck não é com a ponta pra dentro. É um sentido de Lecron. É o mesmo sentido do Lecron, só que mais delicado. Ele me propicia fazer curvas que às vezes com um Lecron mais Espesso. não consegue. Mas às vezes num instrumental menor você consegue, tá? Percebe? Ela vai esculpindo. É igual fazer uma fossa, uma fissura, uma palatina de um central. Você tem que esculpir. Já dou essa pré-esculturinha aqui. Eu vou um pouquinho mais rápido que isso, mas eu quero que vocês observem como que o instrumental vai trabalhando e como eu deixo as papilas quietas por enquanto. Agora que eu dei uma pré-escultura, aqui eu observo um começo de linha de brilho, ó.
Ó, tá vendo aqui, ó? Tá? E começo e verifico aqui, ó. A linha de brilho já tá terminando aqui. Então, olha o que eu faço, ó. Venho. Ah, mas como que eu faço? Vai observar. Ó, eu só tô fazendo a cervical. Você vai observar aqui pelo brilho. A Isa ali expõe bastante o dente dela pra ela não entrar, né? Ó, o meu lateral segue aquela regra um pouco maior. Como o pré é bem acinturadinho, a gente não tem zenith, nem pra distal, nem pra... Ó, esses dois aqui já esculpi. Olha aqui agora a papila. Ó, a base larga, a ponta passando da... Percebe que a ponta tá passando, tá? Tem a primeira coisa que eu tenho aqui é a altura dessa primeira papila. Estão de olho, estão de zóio, como fala lá no Rio Preto. Vocês têm que pegar... Quando vocês fizeram anatomia e escultura dental uma vez na vida, como é que o professor fez vocês terem noção da temperatura da cera? Se você pegar uma cera com a espátula muito quente e colocar numa superfície, a cera... Na nossa época, a gente pegava o dedinho assim, a unha, fazia assim, ó, levantava morrinho. Levanta o morrinho em cima do outro, sem espalhar. Se você não conseguir, é porque a cera tá muito quente, ela tá espalhando, tá muito quente. Aí você vai levantar aqui, ó. Aí você treina a temperatura da cera até você levantar o morrinho. Você tem que entender da temperatura da cera. É assim que se faz dente, oclusal, do molar, do pré, se faz assim. Não se põe um tufo e às vezes, entendeu? Você não... Tem várias técnicas, mas você tem que entender a temperatura da cera, dominar. Então, pra gente fazer o freio, se eu pegar aqui uma quantidade de um instrumental muito quente e colocar aqui, ela vai espalhar tudo. Então eu tenho que fazer o quê? Uma cobrinha de freio. 2 freios são legais de você fazer. Ó, vou desenhar aqui 2 tipos de freio. O resto de freio que existe não é tão interessante. Ó, o freio só chega na gengiva marginal se tiver diastema. E ele pode ser, se fosse uma boca natural, o causador do diastema. Sabe a gengiva marginal? Então, você vai perceber que um freio muito baixo, provavelmente, ele é um causador de um diastema, ele tem uma inserção ali próximo da papila incisiva lá. Então, quando você tem diastema, você pode descer seu freio ali um pouco, simulando o causador do diastema. Dentro do dia a dia nosso, a gente vai ter essa situação. Tá fora. É que tem que pôr longe, que é um desenho.
Você tem aqui aquela gengivinha marginal. Se não tiver marcada, não precisa. Só você tem que lembrar que você vai pular ela. Então, o freio, vamos simular um protocolo. Ele pode ter começo e fim, ou não ter nem começo e nem fim. Olha aqui, você pode fazer ele delimitado assim. Ele é delimitado. Você delimita ele inteiro. Ele aqui, desculpa, aqui ele não tem começo, mas tem fim. Olha o outro. Não tem começo e não tem... Ele é uma taça, né? Taça. Ele é um... Como é que as mulheres usam que espreme aqui no meio, que fica uma aba assim, uma aba... É isso, é um espartinho. Então ele é assim, ó. Ele não tem começo e não tem fim. Ele emagrece aqui, engorda aqui, só que aqui engorda mais do que aqui. Ele não tem limite. É um dos que eu mais gosto. Aqui eu vou fazer um... Na verdade, é o que a cera faz, fica. Olha só que interessante. Quem desenhou esse freio aí foi o Niemeyer. Provavelmente. Brasília Gosta tem um dessas monumento formas, né?